Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros, História e Literatura com Sabor. Hoje eu vou me render mais uma vez a um autor russo e vou contar para vocês a história de uma novela super interessante de um autor que nós já trabalhamos aqui. Ele é o Ivan Turgenev. Vem comigo então saber qual foi essa novela. Primeiro Amor. Primeiro Amor é o nome dessa novela que é tão famosa, talvez não tão famosa quanto o Pais e Filhos, mas é realmente uma narrativa surpreendente. É surpreendente porque talvez vocês tenham a mesma impressão que eu tive, ou tenham tido, se vocês já leram, tenham tido essa impressão de que o Turgenev ia tratar de assuntos românticos, ou se você talvez não conhece o Turgenev, mas assistiu ao meu vídeo sobre o Relíquia Viva, talvez você tivesse essa mesma impressão que eu tive, que é uma impressão tremendamente equivocada, e ainda bem que eu pude me equivocar e voltar atrás a tempo. A impressão de que o Turgenev seria um autor romântico, ou pelo menos tivesse livros e contos mais românticos, ou então tanto quanto anódinos, sem muito significado. Como eu era completamente ignorante, eu peguei esse texto do Turgenev, um inscrito aqui do canal, super querido, falou muito bem dele, desse autor russo, e então eu pesquisei alguns livros que eu tinha comprado e decidi encarar esse e-book, que é o Primeiro Amor. E eu vou contar então para vocês essa história. É uma história, gente, simplesmente incrível. O cara não vai falar só sobre o primeiro amor dele. Ele vai dar uma aula de vida, de relacionamentos, de sentimentos. Ele fala tudo de uma forma tão precisa. É impressionante como o Turgenev consegue, nesse romance, descrever as ilusões, os sentimentos de um jovem, os sentimentos das pessoas mais velhas que o cercam. É muito interessante como ele consegue definir, descrever o sentimento de cada um dos personagens de uma forma tão precisa que daquele lugar específico na Rússia, em Kaluga, naquela cidade, daquele lugar, essa descrição ela se expande para o mundo inteiro. É perfeita a forma como ele consegue universalizar aqueles sentimentos daqueles personagens russos tão ligados ali à sua cultura e como ele consegue espalhar isso de modo que a gente que está aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, em 2018, a gente se identifica em algum momento com aquilo que ele está falando. A gente se identifica não exatamente pelo contexto, mas pela forma de sentir. A gente pensa, caramba, eu já me senti assim em algum momento na minha vida. Então, essa história surpreendente vai se abrir para nós num final de festa. Existe um final de festa na casa de um anfitrião, existem amigos com ele, cerca de 3 amigos, e eles estão mais ou menos naquela faixa da meia-idade, eles estão meio que entediados, talvez não precisem ganhar a vida, não tenham muitas emoções, já estejam meio que antevendo o ocaso da vida deles, e um deles decide então que cada um deles terá que contar a história do seu primeiro amor. E um deles conta alguma coisa sem graça, o outro diz que não teve um primeiro amor, o outro fala que o primeiro amor foi a esposa dele, e o último, que é o Vladimir, o personagem, o herói da nossa história, ele vai dizer que sim, ele vai contar a história, mas não vai contar ali naquele momento. Ele vai contar a história do seguinte modo: ele vai escrever a história do primeiro amor num caderno e ele vai então entregar para que as pessoas, para que aqueles amigos leiam 2 semanas depois. E então Turgenev começa a contar pra gente a história que estava escrita no caderno. A história é do próprio Vladimir, ele é o personagem principal, e ela se passa no ano de 1833. Eram as férias de verão e a mãe e o pai dele tinham alugado uma dacha, eu acho que é assim que se pronuncia. Dacha é um nome russo para designar aquelas casas de veraneio que eram alugadas pelas famílias nas férias, casas que geralmente eram assim propriedades com jardins
E aquela era especialmente vantajosa porque tinha um jardim dentro da propriedade e tinha também um jardim muito famoso do lado de fora, quase em frente a essa propriedade. E o Vladimir então passeava, ele comemorava o fato de que a mãe não estava muito preocupada com ele, dava algumas broncas nele, mas não estava muito interessada naquilo que ele estava fazendo. O pai dele era um homem doce, mas ao mesmo tempo rude, sabia como afastá-lo. E ele gozava dessa liberdade de não ter pai e mãe no pé dele e também dele ter se livrado de um preceptor francês. Ele tinha 16 anos então e estava aproveitando aquela liberdade de sair segurando um manual que contava mais ou menos, é o manual Kaidanov, se eu não me engano. Vou colocar aqui no vídeo depois quando eu estiver editando para vocês verem. Então, ele gozava dessa ideia de carregar um livro como se fosse só um pretexto, um acompanhante, mas ele não lia o livro, ele ficava meio que sonhando, experimentando aquela maré de hormônios, de paixões, o verão, vislumbrando aquela natureza toda. Ele morava em Moscou e tinha ido então passar as férias nesse lugar. E ele conta então no início um pouquinho da história familiar dele. A mãe era 10 anos mais velha que o pai, era muito rica e, obviamente, houve aí uma grande vantagem, um casamento de interesses. O pai era um cara bonitão, interessante, e a mãe era mais velha e rica. Os dois se casaram, tiveram o Vladimir e eles levavam uma vida relativamente estável. O pai era muito brabo, a mãe de vez em quando tinha medo daquele comportamento dele, mas ele descreve a situação da família, do casamento dos pais, como se fosse algo vantajoso para os dois. Eles estavam ali num certo equilíbrio de forças. E naquele equilíbrio de forças vai entrar então um outro peso externo que se resume à família de uma princesinha que vem de uma nobreza decaída, uma nobreza empobrecida na Rússia. Aliás, o personagem, o Vladimir, descreve que era alguma coisa bastante comum encontrar nobres, condes, princesas que tinham sofrido um empobrecimento muito grande. O conto é de 1860, não tem exatamente a ver com a abolição da servidão na Rússia, que vai acontecer um ano depois, graças ao Alexander II, o imperador sobre o qual eu já falei aqui no meu canal. Esse empobrecimento não tem relação direta com essa abolição, mas é alguma coisa que o Turgenev ressalta através da fala do Vladimir. Então era muito comum encontrar nobres, principalmente princesas viúvas com filhas empobrecidas, e essa princesa vai alugar uma propriedade, uma casa do lado da casa do Vladimir e da família dele, e eles então vão começar a estreitar relações. A mãe vai achar aquilo tudo super esquisito, porque ela se sente mal por ter que receber a princesinha e a mãe dela, que é uma mulher completamente vulgar, exagerada na forma de falar. Ela se sente muito à vontade com as pessoas que ela conhece pouco e começou a pedir a proteção da família do Vladimir. Então tem ali um certo conflito, uma certa aspereza naquele primeiro encontro, mas então o Vladimir ele vai se aproximar da Zinaida, que é essa princesinha. Ele tem 16 anos, ela tem 21. O interessante é que essa menina, ela gosta de colocar vários dos admiradores que ela tem em volta dela e ela faz brincadeiras com eles, como se ela fosse uma rainha, tivesse vários admiradores. Então ela reúne na casa dela à noite, ficam o criado e a mãe dela, ficam mais outros funcionários da casa e ela tá sempre ali fazendo alguma brincadeira, algum jogo com esses admiradores. E o Vladimir vai descrever um pouco sobre esses admiradores, vocês podem ler a história e vão saber as características de cada um deles. São personagens interessantes, mas a questão aqui então vai se afunilando para a questão do primeiro amor. E interessante que essa questão do primeiro amor do Vladimir, que seria essa Zinaida, essa menina tão bonita, tão encantadora, mas que tinha essa certa malícia, como ela vai mudar a vida do Vladimir e a vida da família dele. Ela vai ter um caso com o pai do Vladimir, e é interessante como, aos poucos,
o Vladimir vai narrando a história e vai narrando a partir da perspectiva do Vladimir aos 16 anos, não do Vladimir lá com os seus quase 50 anos, muitos anos depois. Ele vai contar pra gente todas aquelas descobertas com a velocidade da juventude, com essa aceleração bastante característica da juventude, essa aceleração de sentimentos, de hormônios, de rompantes, essas oscilações de humor. Ele vai contar tudo isso pra gente, mas ao mesmo tempo vai mostrar como ele próprio, Vladimir, era meio tonto e como ele demorou a perceber algumas coisas que anos depois para ele eram óbvias, seriam evidentes, seriam obviamente causas de uma grande catástrofe. Então ele vai contar como isso aconteceu, vai contar da paixão dele pela Zinaida, como ele ficou envolvido com ela, vai contar como a relação dela com o pai dele, como isso influenciou na dinâmica da vida deles ali nas férias, e vai então contar pra gente como é que foi essa finalização. Eu não vou contar aqui pra vocês o final exatamente. O fato de eu ter contado que existia, então, essa ligação do pai do Vladimir com a Zinaida, com essa princesinha, ela é só mais uma surpresa na série de surpresas que a gente vai ter. Existe ali não apenas a revelação de uma relação de adultério, não existe apenas a questão do primeiro amor do menino pela moça, mas existe ali alguma coisa que ele define como o primeiro amor de verdade, não só o primeiro amor, o amor. É como se aquela Zinaida tivesse acontecido na vida do pai dele como o amor. Como o pai dele ficou meio perdido, meio sem eixo, como ele fez coisas que ele nunca podia imaginar que o pai seria capaz de fazer, como ele se colocou de uma forma mais agressiva, mais enraivecida em determinados episódios que vocês vão poder ver lá no final da história. E então ele vai ver como alguma coisa do caráter do pai que antes aparecia só em certos lampejos, em certas faíscas que logo se apagavam, que logo se amainavam, ele vai perceber como isso vai crescer e como ele vai então entender quem era o pai dele, através da figura da Zinaida. E isso é muito interessante, a forma então como ele descreve os relacionamentos, tudo aquilo que se aguenta por amor, os tipos diferentes de amor, os afetos, a questão da princesa Zinaida, como ela vai então resumir para ele tudo aquilo que significava o primeiro amor, sem que ele tenha tido nenhuma experiência mais íntima com ela. E ele finaliza a história, a sua narrativa do primeiro amor. Interessante que ele não intitula de Meu Primeiro Amor, ele intitula de Primeiro Amor. Porque ele está falando ali de experiências primeiras, de experiências inaugurais na vida das pessoas. Foi o primeiro amor para Zinaida, foi o primeiro amor para ele, foi o primeiro amor para o pai, que já era casado e tinha um filho de 16 anos. Foi o primeiro amor para aquelas pessoas que estavam assistindo à força de tudo aquilo que acontecia. E uma experiência de primeiro amor também para a mãe dele, do Vladimir, que teve então a experiência de ter tido seu casamento abalado de certo modo. E ele finaliza assim, então, lá pro final do livro, ele diz o seguinte: aí está, isso é o amor. Eu disse de novo para mim mesmo, sentado à noite diante de minha escrivaninha, sobre a qual já começavam a aparecer cadernos e livros. Então aqui já é um momento, percebam vocês, que ele está começando a se aproximar da sua entrada na universidade. E a necessidade de estudar, de estar sempre às voltas com livros e cadernos vai aumentar. Isso é a paixão. Como não se rebelar? Como suportar um golpe de qualquer mão que seja, mesmo da mão mais querida? Mas parece que é possível, quando se ama. Então, essa foi a história do primeiro amor do Turgenev. Não do primeiro amor do autor, mas a história dessa novela Primeiro Amor, que é tão legal. E eu achei tão legal não ter esse meu primeiro amor, porque essa questão do primeiro amor é realmente universal. Esse contato, esse efeito que uma experiência de primeiro amor de duas pessoas tem
não só na vida delas, mas o efeito que tem na vida das outras pessoas que estão ali. Como tem alguma coisa ali de inaugural, de traumático, de uma pancada, de um choque, alguma coisa que sacode, alguma coisa que realmente não acontece todo dia. Tanto que marcou a vida desse Vladimir, desse senhor, até lá os seus 50 anos. Então eu achei super interessante, fiquei apaixonada pelo Turgenev, como ele consegue trazer tantas surpresas, tanto encantamento, tanto mistério, tanto realismo em alguma coisa que poderia ser algo simplesmente bobinho, romântico, mas eu acho que eu que fui a bobinha de esperar que esse cara, um autor russo, não traria alguma coisa assim sensacional. Eu vou colocar o link aqui embaixo se vocês tiverem interesse em comprar esse livro. É super interessante, super recomendo essa história. E é curtinha, é uma novela, mas dá pra ler, eu acho que em uma tarde. Eu levei mais ou menos umas 3 horas pra ler e é realmente imperdível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essa história tenha feito vocês pensarem, refletirem sobre outras coisas. E pensem então, como é que foi o primeiro amor de vocês? Não precisam me contar aqui embaixo, mas pensem e eu vejo vocês no próximo vídeo do Aline os Livros. Vou deixar aqui embaixo também o meu link no Apoia-se e o link da minha loja de cursos online. Eu acabei de lançar um curso novo sobre o Pinóquio, a verdadeira história do Pinóquio, escrita pelo Carlo Collodi, e eu espero que vocês possam conferir e ver o que vocês acham. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!